Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta noite abençoada em que aqui estamos, dando continuidade a mais na verdade, o terceiro curso para capacitação de dirigentes de congregação e o quarto fórum de crescimento estratégico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. Queremos dizer, estamos alegres e louvo a Deus pela decisão, pela escolha dessa igreja, dessa diretoria, da qual eu tenho a honra de fazer parte, na escolha desse tripé, não é? Não saia daqui esta noite sem lembrar com uma marca explícita na sua mente, bem memorizado, de que a visão de crescimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus é ensino, oração, evangelização. Vamos repetir. A visão de crescimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró é ensino, oração e evangelização. Muito bem, queridos, conforme o pastor Wendel já mencionou, essa visão é uma visão que tem fundamentação bíblica, e é isso que nós pretendemos mostrar a vocês aqui esta noite. É preciso que a gente atente para o fato de que toda a base doutrinária da Igreja Assembleia de Deus, ela se fundamenta na Bíblia. A Bíblia é a palavra fiel de Deus, é a palavra fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Enquanto eu falo, você vai acompanhar aí no telão alguns slides. Eu quero aproveitar esse momento para enviar minha saudação, não apenas àqueles que estão aqui nos ouvindo na nave do templo da Assembleia de Deus em Mossoró, mas também a todos aqueles que nos veem através do canal 38, bem como aqueles que nos ouvem através da nossa rádio libertadora. O texto bíblico que fundamenta a nossa exposição esta noite são dois versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e toda Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1 e 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amados irmãos e irmãs, a igreja precisa crescer de forma equilibrada. Uma das características do crescimento saudável é um crescimento que ele é integral. Nós, quando falamos de crescimento e quando nos referimos ao crescimento de uma criança, algo que nos chama a atenção é que esse crescimento se dê em todos os níveis. É um crescimento que se dá no nível físico, no nível anatômico, mas ao mesmo tempo um crescimento que se dá no nível cognitivo, no nível da alma, dos pensamentos, do conhecimento. Mas o crescimento também precisa se dar para nós que somos cristãos no nível espiritual. Então todo crescimento equilibrado, todo crescimento saudável, ele envolve algo, ou a integralidade do ser humano, e também nos vários aspectos. Costuma-se criticar ou avaliar como doentio qualquer espécie de crescimento, se esse crescimento for parcial. Se uma pessoa começa a crescer muito, mas ela não desenvolve a sua cognição, então trata-se logo de se procurar um especialista, porque o crescimento não está acontecendo de forma integrada. Então esse é o posicionamento que nós queremos defender esta noite a partir da palavra de Deus. Uma igreja só pode se considerar uma igreja saudável se ela crescer integralmente. E esse crescimento integral, ele deve envolver aquilo que foi escolhido pela igreja como diretriz, como visão, como norte. Uma igreja que cresce de forma saudável deve valorizar, deve enfocar, deve abordar ensino, deve abordar
oração e deve abordar evangelização. Esse é o tripé. Em relação ao ensino, nós queremos destacar que, em sentido amplo, toda a igreja é chamada para o ministério do ensino. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus disse: e indo, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os todas as coisas que vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou dizer. De acordo com o texto, no original grego, quem está no imperativo não é o verbo ir. O verbo ir está como pressuposto, é um particípio. Jesus estava dizendo assim: e em indo, isso quer dizer que uma das características da igreja, eu vou falar daqui a pouco, é ir. Uma igreja que não vai, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não sai das quatro paredes para ganhar almas, deixou de ser igreja. Então, um dos pressupostos de Jesus é que a sua igreja vai, é que a sua igreja segue. Daí nós queremos dizer algo importante também dentro dessa visão integrada desse tripé: ensino, oração e evangelização. É que nós só dividimos para efeito didático. Nós só apresentamos em partes para efeito meramente didático. Porque a igreja precisa enfocar ao mesmo tempo ensino, oração e evangelização. A igreja não pode pensar assim: vamos investir só em ensino, depois a gente ora. Também não pode pensar assim: nós vamos orar, depois a gente ensina. Também a igreja não pode pensar: vamos evangelizar, depois a gente ora, depois a gente ensina. Não, a igreja precisa simultaneamente, de forma simultânea e ao mesmo tempo, a igreja precisa enfocar ensino, oração e evangelização. Por isso que em Mateus capítulo 28, versículo 19, o imperativo está na expressão: fazei discípulos. Irmão, se eu dissesse só isso aqui, hoje à noite já estaria demonstrado biblicamente a visão integrada de crescimento da igreja Assembleia de Deus em Mossoró. Só nesse versículo, Mateus 28, 19 e 20, aqui Jesus diz: em indo. Então a igreja vai. A igreja que é a igreja vai. E em indo, fazei discípulos. A igreja que vai, ela não apenas vai, ela ensina, porque fazer discípulos é ensinar. Mas uma igreja que vai, é uma igreja que ao mesmo tempo precisa estar espiritualmente preparada para ir. Por isso Jesus vai dizer: ficar em Jerusalém, permanecendo em oração, buscando poder, até que vocês recebam poder do alto. Para quê? Para ser testemunha. Então o ensino na igreja, ele é fundamental. Toda a igreja é chamada para o ministério do ensino. Nós temos Efésios 4 e 11, algumas pessoas que foram chamadas especificamente para o ministério do ensino. Mas toda a igreja tem a responsabilidade de ensinar. Ensinar o quê? A igreja tem que ensinar, porque primeiramente é um mandamento, é uma ordenança do nosso Senhor. Mateus 28 e 19, para ter entendimento das Escrituras. Ora, irmãos, a nossa base, fundamento de fé, de regra, de prática, são as Sagradas Escrituras. Então uma igreja séria é uma igreja que está fundamentada e alicerçada nas Escrituras. Se você quer avaliar uma igreja e saber se é uma igreja séria, avalie o quanto de importância que essa igreja dá ao ensinamento
das Escrituras Sagradas. Se é uma igreja que coloca a Bíblia em segundo plano, se é uma igreja que não ensina, se é uma igreja que não tem escola dominical, se é uma igreja que não investe na formação dos seus obreiros, se é uma igreja que não tem um instituto bíblico, se é uma igreja que não tem uma visão de formação continuada da igreja e dos seus obreiros, não é uma igreja séria, não é uma igreja digna de crédito, não é uma igreja que esteja fundamentada na tradição apostólica e na reforma protestante, porque toda igreja séria valoriza o estudo e o ensino das Sagradas Escrituras. Para alcançar a maturidade cristã, algumas pessoas passam a vida inteira como crianças, elas não amadurecem. Por quê? Porque não investem e não se preocupam com o ensino. Para a salvação de si e daqueles que ouvem, 1 Timóteo 4,16, bem como para a obediência. Tem algumas pessoas por aí querendo defender e dizer assim: ora, não precisa estudar, o que vale é praticar. Aí eu pergunto: como é que alguém pratica aquilo que não sabe? Como é que alguém pratica aquilo que não sabe? Do mesmo modo que é digno de crítica aquele que só sabe e não pratica, é digno de crítica também aquele que pratica sem saber aquilo que sabe. Então é preciso que haja equilíbrio e que a nossa ortopraxia esteja fundamentada e alicerçada numa ortodoxia, ou seja, a nossa prática precisa estar fundamentada no ensinamento correto. E a quem ensinar? Nós devemos ensinar os nossos filhos em casa, devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Deuteronômio 6:7. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando crescer não se desviará dele. Devemos ensinar ao sábio, Provérbio 9:9. Irmãos, toda pessoa que quer amadurecer espiritualmente, ela se deixa ensinar. Tem gente por aí que não quer frequentar a escola bíblica dominical, não quer ir para o estudo bíblico, não quer ir para a doutrina, porque diz assim: eu já sei demais. Esse está fadado ao fracasso. As pessoas que amadurecem e as pessoas que crescem espiritualmente são as pessoas que estão sempre aos pés de Cristo, são aqueles que querem aprender cada vez mais, aqueles que não se apartam do conhecimento sagrado, seja nas Sagradas Escrituras, seja na escola bíblica dominical, seja no culto de doutrina, seja no instituto bíblico, na escola teológica. É uma pessoa que quer crescer e amadurecer, por isso ela está sempre disposta a estudar. Guimarães Rosa, famoso escritor da literatura brasileira, disse: mestre não é aquele que sempre ensina, mas aquele que de repente aprende. Então, o mestre é aquele que está disposto a crescer e a aprender cada vez mais. Ensine a todos, não perca a oportunidade de investir no ensino. Onde e quando? Todos os dias, nos templos, nas casas, Atos 5:42, na escola dominical. Faça seminários bíblicos na sua igreja, faça testes bíblicos na sua igreja, invista na formação bíblica dos seus jovens, dos obreiros, faça projetos em prol da escola bíblica dominical, atrai os crentes para o culto de ensino e de instrução. Não deixe de valorizar o ensino da palavra de Deus. E o que ensinar? Atos 15:35, 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura divinamente inspirada é útil e proveitosa. Olha, irmãos, nós não desprezamos aqui o conhecimento psicológico, da psicologia, o conhecimento de história, o conhecimento de geografia, o conhecimento de filosofia, ou qualquer outro conhecimento que você possa ter. Agrega valor à sua formação. Mas o que é imprescindível para nós crentes, já que nós estamos também no curso de capacitação para dirigentes, o que é imprescindível para nós obreiros, é que nós busquemos cada vez mais conhecer
a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Você pode não ter um curso superior, você pode não ter tido a oportunidade de ter uma formação acadêmica, mas se você é obreiro, se você é professor de escola dominical, se você está diante de uma tarefa e uma responsabilidade na igreja, você tem a obrigação de buscar descer, verticalizar e se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Tratamos a respeito do primeiro ponto do tripé. Segundo, oração. Um certo pensador disse que a oração é aquilo que o oxigênio é para o corpo, é a oração para a alma. Pessoas que não respiram bem, que não recebem o oxigênio bem, elas tendem a definhar e a morrer. De igual modo, aqueles que não oram tendem a deixar a sua alma raquítica, tendem a definhar espiritualmente. Portanto, faz-se necessário ter tempo para a oração. E a oração é um meio de comunicação com Deus, não apenas para obter aquilo que Ele pode nos dar, mas também para desfrutar de comunhão com Ele. Deixa eu dizer algo importante. Nós estamos vivendo um momento, no contexto evangélico brasileiro e talvez mundial, em que as pessoas querem orar. Quando querem orar, elas se aproximam de Deus apenas para receber bênçãos da parte de Deus. E aqui eu quero fazer um esclarecimento para a igreja. E a minha palavra é no seguinte sentido: primeiro, devemos orar porque o objetivo principal da oração é desenvolver o relacionamento com Deus, é de ter comunhão com Deus. O principal objetivo de nós orarmos a Deus é estarmos na presença dEle, é desfrutar da presença dEle, de ter intimidade com Ele. Nós vivemos numa geração marcada pelo tecnicismo, pelo pragmatismo. Eu li um livro de um sociólogo cristão francês, chamado A Oração e o Homem Moderno, e ele dizia: quanto mais voltado para a modernidade o homem se torna, menos ele ora. Vocês já prestaram atenção a isso? E tem um exemplo que eu gosto de mencionar. Antigamente, quando a gente não tinha celular, um parente nosso viajava, isso fazia a gente orar mais. A gente orava mais. E eu não estou dizendo aqui que não é para usar celular não, mas estou dizendo o quanto a tecnologia reflete nas nossas ausências e diminuição de oração. Meu esposo, meu marido, meu pai, minha mãe, meu filho viajou. Eu não sei onde é que ele está. O que eu faço? Eu me ajoelho e oro: Senhor, guarda, protege, livra, ajuda. Agora o que é que eu faço? Agora, ao invés de orar, eu pego o aparelho celular, ligo: como é que você está? Está tudo bem aí? Está tudo bem, obrigado, tchau. É uma demonstração de que nós, homens da modernidade, somos marcados pelo ativismo, somos marcados pelo pragmatismo, estamos muito voltados para a ação e esquecemos da oração. Precisamos equilibrar essas coisas. Lutero, o famoso reformador protestante de Wittenberg, dizia: trabalhe como se tudo dependesse do seu trabalho e de você, mas não deixe de orar. Ore como se toda força e poder para a realização do trabalho dependesse exclusivamente de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Queridos, precisamos orar mais, dedicar mais tempo à oração, valorizar os momentos da hora silenciosa. Para que orar? Ter comunhão com Deus. Tem muita gente que busca a bênção, mas esquece do abençoador. Jesus, quando nos ensinou a orar
colocando primeiramente Deus em pauta. Pai nosso que estás no céu. Devemos orar para estar na presença de Deus, para buscar a Deus, para sentir a presença de Deus, para desfrutar de comunhão com Deus. Mesmo que você não tenha nada para pedir, o que eu acho muito difícil, mas ore só para estar na presença do Senhor, só para se relacionar com o Senhor. E aí, usando a expressão de Jacques Ellul no livro dele, ore para mostrar para você mesmo que você não depende apenas das ações, para que você não depende apenas das suas atitudes, para demonstrar para você mesmo e para Deus que você não é um mero pragmatista. Ore para você mostrar para o mundo que você não depende apenas da tecnologia, mas que você depende do poder e da atuação de Deus. Ore porque nós estamos diante de uma batalha espiritual. Paulo diz: ora em todo tempo, em todo lugar. Existem hostes das maldades, principados, potestades nas regiões celestiais. E nós estamos numa batalha, numa luta, e precisamos utilizar-nos das armas espirituais, e a oração é uma delas. Devemos orar também para receber as bênçãos de Deus. Começamos orando, Jesus ensinou na oração dominical. Oramos para pedir as bênçãos de Deus, mas antes oramos para adorar a Deus. Ore para agradecer a Deus. Ore para agradecer a Deus. Lutero dizia que alguns homens, algumas mulheres, algumas pessoas chegam diante de Deus, e hoje, com a famigerada teologia da prosperidade e da determinação, tem gente que está chegando com os cestos vazios, joga-se na presença de Deus, olha, os cestos vazios, e diz: Senhor, encha aí, encha, Senhor. E Deus, às vezes, na sua generosidade, misericórdia e graça, atende às nossas orações, mas as pessoas não se lembram de agradecer, de voltar para agradecer. Os cestos estão cheios, portanto, lembre-se de orar a Deus e de agradecer pelas coisas que Ele lhe deu. Como orar? Ore como Jesus ensinou a orar. Pai que está nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Ore com intimidade, Ele é o nosso Abba Pai, nós temos intimidade para nos aproximar dEle. Ore com desejo missionário, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Ore para que o reino de Deus venha a nós o teu reino, para que a vontade de Deus seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu, para que Ele nos dê o pão nosso de cada dia, para que Ele supra as nossas necessidades, para que Ele perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Oremos para dar a glória a Ele, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Ore como Jesus ensinou. Orar sem cessar. Orar sempre. 1 aos Tessalonicenses 5:17. Orar antes de fazer algo, você está demonstrando sua dependência de Deus. Orar depois de fazer algo, ou de receber algo, é uma demonstração de gratidão. E orar sempre, em todo e qualquer lugar, é uma demonstração de comunhão com Deus. Eu recomendo para quem quiser ler a história dos peregrinos. Os peregrinos, não é esses peregrinos que tem por aí, não. Os peregrinos eram um grupo de cristãos do século XVI, lá da Inglaterra, que cruzaram o oceano e vieram para os Estados Unidos. Temos vários peregrinos, o mais conhecido dele foi John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Os peregrinos, eles desenvolveram uma prática, uma disciplina espiritual, que era orar por qualquer coisa. Eu vou desafiar: orar por qualquer coisa. Eu vou orar porque Deus está me dando a oportunidade de tomar esse copo d'água. Obrigado, Senhor.
Eu vou orar porque eu vou sair ali na rua. Eu vou orar porque eu estou dirigindo. Eu vou orar porque eu estou aqui lavando a louça. Eu vou orar porque eu estou ali, vou trabalhar. Eu vou orar em todo tempo e lugar. Então, eles transformavam cada momento da vida em um momento de oração. É desafiador. Charles Spurgeon, ele dizia: eu não passo mais do que 15 minutos sem pensar em Deus. Eu não passo mais do que 15 minutos sem orar. E eu quero dizer a vocês, às vezes não é necessário apenas, muito embora Jesus tenha ensinado que é preciso entrar num lugar específico, no quarto, fechar a porta. Tem os momentos específicos de oração, mas para orar sempre é preciso que você transforme cada situação da sua vida em uma oportunidade e um momento de orar. São desafiados, né? Em nome de Jesus. Terceiro ponto, para nós concluirmos: evangelização. Irmãos, uma das características da igreja cristã é a evangelização. Há uma tendência do ser humano em prol do pluralismo. E existe até uma tendência pós-moderna que quer rejeitar a evangelização. Dizem algumas pessoas: estão querendo, os cristãos fazem proselitismo, estão querendo me converter, estão querendo me levar para a igreja deles, para a fé deles. Irmãos, todo ser humano quer convencer o outro de alguma coisa. Essa história que querem dizer por aí que a gente não pode pregar, não pode evangelizar, não pode defender os nossos princípios, a nossa fé, isso é uma falácia, isso é um engano, isso é um engodo. Porque até mesmo nas academias, as pessoas estão defendendo seus pontos de vista, seus posicionamentos, suas abordagens. Então nós temos a liberdade de expressão do pensamento e da nossa fé. Como se isso não fosse suficiente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, debaixo da autoridade de quem estamos, que é o nosso Senhor, uma das marcas da sua igreja, uma das orientações que Ele deixou para a sua igreja, e eu até gosto de dizer, uma das ordenanças que Ele deixou para a sua igreja, foi a de ganhar almas, foi a de fazer discípulos. Fazer discípulos em todas as nações, e de pregar o evangelho a toda criatura, aí sim lá em Marcos. Então nós precisamos, em obediência à palavra do Senhor, precisamos evangelizar. E a palavra evangelizar vem do grego evangelizo, que quer dizer boa nova, ou contar boas novas. O problema é que o mundo e a sociedade ainda não percebeu que nós temos uma boa notícia, que nós temos uma notícia alvissareira, que nós temos uma notícia agradável. E a notícia que nós trazemos ao mundo é de que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que os homens estão caminhando para a condenação, que o salário do pecado é a morte, mas que a vida eterna, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós precisamos evangelizar para glorificar a Deus e para a glória do seu Filho Jesus Cristo. Mas também evangelizamos para quê? 1 Timóteo 2:4, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Então as pessoas precisam chegar ao conhecimento da verdade através da pregação, através da evangelização. Como evangelizar? Precisamos evangelizar levando a palavra de Deus, levando a boa nova. O que evangelizar?
A palavra da cruz, a mensagem da cruz, 1 Coríntios 1:8, esse é o tema central da igreja, é a mensagem da igreja, é o mote evangelizador da igreja, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Devemos evangelizar, devemos ganhar cada pessoa para Cristo, levar as pessoas a Cristo, pregar as multidões, como fez Jesus em Mateus capítulo 23, como fez Filipe no capítulo 7 e 8 de Atos dos Apóstolos. Então nós podemos pregar as multidões, mas devemos pregar também as pessoas individualmente, como fez Jesus quando pregou para a mulher samaritana. Era mulher, era analfabeta e era pecadora, e Jesus pregou para ela. João capítulo 4, Jesus dedicou um dos seus maiores sermões pregando para uma pessoa só. Capítulo 3 de João, Jesus pregou sobre o novo nascimento, que foi a mensagem que me alcançou. Um dia alguém para mim me evangelizou e falou do novo nascimento. Eu não sabia o que era isso, mas aí depois eu descobri que era uma coisa boa, era nascer de cima, era nascer de Deus. E Jesus pregou, João capítulo 3, para um homem erudito e religioso, dizendo que ele precisava nascer de novo. Então pregue, evangelize para as multidões e para as pessoas individualmente, seja homem como Nicodemos, seja mulher como a mulher lá de Samaria, seja religioso como Nicodemos, ou seja pecadora como a mulher samaritana, seja inteligente, de formação moral, acadêmica, como Nicodemos, ou seja, uma mulher analfabeta como a samaritana. Leve o evangelho a todos. Leve o evangelho não apenas à Judeia, Samaria, mas até os confins da terra. Vou terminar. Pregue a mensagem da cruz, mas pregue no poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Os discípulos foram comissionados por Jesus para levar a mensagem, a boa nova. Mas Jesus disse: olhem, aguardem, esperem, recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, não só em Jerusalém, não só em Mossoró, não só na Judéia, aqui nas imediações, mas até os confins da terra, na Venezuela, no Paraguai, no Uruguai, na África, na Espanha, até os confins da terra. A igreja tem a responsabilidade e a missão de levar o evangelho. Para concluir, eu louvo a Deus pela decisão da igreja de escolher o tripé. Qual é o tripé? Primeira, ensino. Segundo, terceiro, evangelização. Escuta o que eu vou dizer para concluir. Um tripé, ele não se sustenta se uma das bases for retirada. Pronto, o pastor ali está me lembrando, ele tem um tripé aqui segurando a câmera. Se tirar uma dessas pernas aí, o tripé se desfaz e cai. Oração, ensino, evangelização. Evangelização, oração, ensino. Ensino, oração, evangelização. É preciso que os pés estejam integrados. Então, lá na sua igreja, lá na sua congregação, trabalhe de forma integrada esses três pés. E para concluir, eu vou mostrar os riscos de eleger um em detrimento do outro. Só para terminar. Tem gente que foca demais o ensino. É ensino, é ensino, é ensino, é ensino, é ensino, é ensino. Essa pessoa tende a ser formalista e intelectualista. Tem muita igreja por aí, tem muitos crentes por aí, tem muitas pessoas por aí que são formalistas, intelectualistas,
porque é muito conhecimento, mas não quer nada com oração, não quer nada com evangelização. Por outro lado, tem gente que é oração demais, irmãos. É muita oração. É oração, oração, oração. Onde é que tem oração? Vou atrás da oração. Onde é que está a oração? Oração, 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 oração. Tende ao fanatismo. Tende ao fanatismo. Pessoas que oram demais, não leem a Bíblia, não vão para o ensino, não vão para a escola bíblica dominical. Eu vou dizer aqui, sinto muito, fazer como o pastor Vicente, espero que aqui não tenha, mas tendem ao fanatismo. Pessoas que oram demais, nem ensinam nem evangelizam. Tem o outro lado, gente que evangeliza demais. Evangelização, onde é que tem evangelização? Toma folheto, toma palavra, vai para lá, vai para cá. Essas pessoas, elas tendem ao ativismo e ao pragmatismo. É muita ação, pouca oração e quase nenhuma fundamentação bíblica. Nós não queremos, eu digo isso nós como membro da diretoria, os nossos coordenadores de setor, os nossos dirigentes de congregação, os nossos irmãos, a igreja, a Assembleia de Deus como um todo, nós não temos desejo, irmãos, de uma igreja que seja formalista e intelectualista. Nem queremos uma igreja fanática, muito menos uma igreja meramente ativista e pragmática. Nós queremos uma igreja equilibrada. Por isso, em nome de Jesus, vamos investir ao longo deste ano de 2016 e até o Senhor nosso Deus voltar, o Senhor Jesus voltar, vamos continuar investindo em ensino, oração e evangelização. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, pastor.